Olá, você que está aqui comigo, vamos falar da proteção solar eficiente para quem está fazendo tratamento de melasma e de acne. Se você está aqui comigo, eu acho que você sabe quem eu sou, mas se não sabe, eu sou Isabela Dupin, me chamam de Bela, dermatologista, e junto com a minha irmã, a Ana Dupin, que é cirurgiã plástica, falamos aqui para vocês de como ter uma prescrição, uma indicação de cosmético de forma eficiente. E a proteção solar para quem trabalha com estética é importantíssimo. Por quê? Porque a gente sabe que a pele sofre com os raios solares e que aí a gente precisa fazer uma proteção eficiente, mas a gente vê muita desinformação aqui, viu? Aqui que eu falo é no mundo digital, mas muita desinformação com o quê? Com o uso de protetor solar da maneira incorreta. Então, vamos junto aprender a fazer uma proteção solar eficiente para quem está em tratamento de melasma e de acne. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai fazer uma prescrição é a razão da gente estar usando aquele cosmético. Então, qual é a importância da proteção solar para pacientes com acne? E eu vou voltar um pouquinho, vou um pouquinho mais para trás em relação a esses conceitos, para que a gente entenda qual a diferença de proteção solar para filtro solar. Vamos lá. Quando a gente fala filtro solar, a gente está falando dos ingredientes presentes dentro de um produto cosmético que faça a proteção solar. Então, o protetor solar é o produto, é aquele cosmético que protege do sol. Então, protetor solar, o cosmético que protege do sol. Seja ele em qualquer apresentação, em bastão, em creme, em gel creme, em bruma, qualquer apresentação que ele esteja, é protetor solar. Quando a gente fala filtro solar, a gente está falando dos ingredientes ali presentes naquele produto que tem a ação de trazer a proteção solar, tá bom? Isso é um conceito técnico. Agora, no dia a dia, linguagem coloquial, a gente fala de uma maneira mais fluida. Às vezes a gente, na linguagem do dia a dia, se confunde. Tudo bem. Muitas vezes nosso paciente não sabe disso e efetivamente não precisa saber. Somos nós que trabalhamos com isso que sabemos, mas isso é importante para a nossa linguagem técnica. Importância da proteção solar para pacientes com acne. Proteção solar, eu já vou ter que ampliar o conceito aqui. Não é só o uso de protetor solar. Quando eu falo proteção solar, eu estou falando de uma proteção mais ampla. Eu estou falando tanto do uso do protetor solar, quanto de medidas de proteção solar, como, por exemplo, usar um chapéu, usar uma viseira, ficar na sombra. Isso tudo é medida de proteção solar. Amplie esse conceito na sua cabeça, porque se você ampliar isso, você vai entender efetivamente e que quando a gente fala para o nosso paciente que ele deve fazer uma proteção solar eficiente, nós não estamos falando única e exclusivamente do uso do protetor solar. Nós estamos falando que não é para ele ficar ou ela ficar quarando no sol, ou seja, ficar lá deitado no sol, se expondo ao sol para bronzear, e isso faz mal para a pele. Também a gente está falando para o nosso paciente que ele pode sim ter atividades ao ar livre, ser feliz, que eu falo, né? Mas que ele deve procurar atividades no momento que não esteja um sol tão forte, vou colocar esse nome, mas evitar aqueles horários que o sol está mais intenso. Ah, mas Bela, não dá para eu evitar. Então, não esqueça de orientar bem o seu paciente que proteção solar não é só o uso do protetor solar. Daqui eu estou falando da amplitude do que é proteger do sol. Por que que é importante, então, a gente proteger do sol aquele paciente que tem acne? Porque a gente deve evitar manchas. Exposição solar de áreas inflamadas podem levar à hipercromia pós-inflamatória, independente de ser a acne, mas a acne é uma inflamação. Então, se a gente tem uma picada de inseto, se a gente tem uma um corte, e se a gente tem uma inflamação pela acne e expõe ao sol, a gente tem maior chance de manchar. Ajuda também no controle da inflamação. Por quê? Porque a radiação UV, ela estimula mediadores inflamatórios que agravam a acne. Então, eu vou fazer uma redução dessa inflamação.
Ou mais do que isso, na verdade, o que a gente vai fazer é impedir que se inflame mais pela exposição ao sol e proteger a barreira cutânea, que é essencial para a recuperação da pele que tem acne. Existe um mito de que, se você tem acne, você expõe ao sol, você seca essa espinha. Isso é um mito, isso não acontece. Na verdade, a exposição ao sol para pacientes que têm acne piora as lesões acneicas. Por que que piora a lesão acneica? Porque você causa uma reação imunológica desfavorável e que vai levar à piora da acne. Então, a gente deve sempre orientar os nossos pacientes quanto a isso. Muito bem, e quando eu estou falando da importância da proteção solar aqui, especificamente no melasma, quando eu falo da importância do protetor solar no melasma, é fundamental. Você que é profissional, trabalha com a indicação de cosmético, você já sabe que o melasma ele tem um dos fatores de piora e também de surgimento, então, de início de lesão em relação à mancha é a exposição solar. Então, expor ao sol realmente pode desencadear ou piorar aquela mancha. E aí a proteção solar é fundamental. Então, vai ser fundamental na prevenção, mas vai ser fundamental também para quem já tem a mancha, principalmente durante o tratamento, né? Então, previne a formação e escurecimento das manchas. A radiação UV, a luz visível, vai estimular a produção de melanina. E eu quero que você, porque você não vai embora agora, você vai ficar comigo, que você guarde ali aquela questão, luz visível. Aliás, eu quero que você pense sobre isso agora. Qualquer coisa, você está aí pensando, mas você quer pensar mais intenso? Escreve nos comentários, escreve nos comentários. Isso também ajuda muito, porque aí você materializa ali o que é o seu pensamento. Que luz visível é essa? É a luz visível de telas, a luz visível de foco, a luz visível das lâmpadas que nós usamos dentro de casa? Que luz visível é essa? Coloque aí. Além disso, a importância da proteção solar é a prevenir recidivas. Mesmo que após o clareamento, a exposição solar sem proteção pode reativar as manchas. Nós sabemos no melasma que o melanócito, que foi por algum motivo estimulado a uma proteção maior, uma produção maior de melanina por proteção, porque ele produz melanina para proteger aquela pele. Então, se ele está ali produzindo aquela melanina para proteger a pele com um estímulo, ele está sempre sensibilizado. Então, você que já me conhece aqui sabe que eu sou brincalhona, eu faço essas brincadeiras com os meus pacientes também, eles já esperam isso de mim, né? Eu explico para o meu paciente da seguinte forma: esse melanócito que está aí na sua pele, ele, por algum motivo, e aí eu falo os motivos, aqui eu não vou ficar me estendendo, nós temos aqui vídeos diversos que falam de melasma, mas, então, eu tô com um melanócito que ele está sendo estimulado por vários fatores a produzir mais melanina para te proteger. Esse melanócito, ele é como um marido, um namorado traído. É isso mesmo, aí já dá gargalhada, é assim. Aí eu fico: "Como assim, Bela, como assim?". Ó, deixa eu te explicar, é o seguinte, traiu o namorado, traiu o marido, ele fica nervoso, reage, começa a produzir pigmento. Tá produzindo pigmento, tá produzindo pigmento, tá produzindo pigmento. Muito bem, tô produzindo um monte de pigmento. Aí você vai e fala assim com ele: desculpa, não aconteceu isso, não queria que tivesse acontecido, me perdoa, nunca mais vai acontecer. E aí ele te perdoa. Então, você usou clareador, você cuidou daquela pele, usou protetor solar quando ia expor ao sol, tá ali cuidando daquela pele. Clareou, então o melanócito acalmou. Mas, minha filha, meu filho, basta você chegar 5 minutos atrasada, fora do seu horário, que esse marido, esse namorado já fica: "Ah, aconteceu alguma coisa, aposto que você fez de novo, entendeu? 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 Se não entendeu, eu tenho outra analogia que eu faço, que é a analogia Game of Thrones. Aí eu faço mais para homem, mas para mulher também, porque eu assisti e era fã até o último capítulo. Vamos lá. Quando eu faço essa analogia, eu falo que ele é o norte. O melanócito, ele é o norte, ele sempre lembra. Para quem assistiu a série,
vai entender. Quem não assistiu, fica com a outra analogia que também tá boa. Mas o que que eu quero dizer aqui? O melanócito, ele sempre lembra. Então, basta um pouquinho de sol, ele vai pigmentar de novo. Por quê? Porque ele está hiperativo, ele está hiperreativo, melhor a palavra, hiperreativo, e ele reage e ele produz melanina. É assim que funciona, por isso a importância também da proteção solar neste momento. Reduz a inflamação cutânea. Sim, o sol ele pode gerar inflamação, contribuindo para o agravamento do melasma, assim como da acne. Muito bem. Então a gente entendeu que a gente tem que proteger do sol. E agora a gente vai falar especificamente do cosmético protetor solar. Beleza? Cosmético protetor solar. Primeira coisa que tem que ficar fixada na sua cabeça é o que eu estou fazendo ao usar um protetor solar. Mas mais do que isso, como é, onde eu estou agindo, o que que o protetor solar vai ter atuação. E para isso, você vai pegar conceitos que são fundamentais, que é o que que esse sol está trazendo para minha pele? O que que esse sol está trazendo para a pele do meu paciente, né? Sendo aqui falando para os profissionais. Então, se eu estou pensando no que o sol está fazendo, eu vou pensar em quais são aquelas características, o que o sol entrega para a nossa pele. Primeiro, radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta, UVA, UVB e UVC. UVA, UVB e UVC. Depois, luz visível do sol. Já respondi minha pergunta anterior. Protetor solar, proteção solar, eu só posso estar falando da luz visível do sol. Ponto. Ponto. Depois eu tenho o infravermelho. Então, eu tenho essas diferenças ali, que são diferentes ondas que radiações que o sol está entregando para a nossa pele. Isso é fundamental. É muito importante que você compreenda isso, que a gente tem essa distinção entre os comprimentos de onda que vão chegar até a nossa pele e causar dano. Ali eu estou falando então dos que são emitidos pelo sol. Os raios UVC, eles não atingem a Terra. Então, nós não temos o que dizer de proteção UVC. Então, UVC, esquece. UVB foi o primeiro conceito que a gente entendeu, foi o nosso primeiro entendimento de que causava danos à pele. E quais são esses danos? Carcinogênese. Então, a gente teve como um primeiro entendimento dos danos causados sobre a nossa pele com a radiação solar, com o UVB. E aí está o FPS. Então, o FPS está ligado à proteção UVB. Quando a gente fala de FPS, a gente está falando de proteção contra a radiação UVB, apenas contra a radiação UVB. Ponto. Quando eu falo que eu estou fazendo uma proteção UVA, aí o nome já diz, estou falando da proteção contra os danos causados pelo sol, pelos raios UVA. Eu não estou falando de UVB, eu não estou falando de luz visível, eu não estou falando de infravermelho. Eu estou falando de proteção UVA. Se chama regulamentação da Anvisa, que fala sobre isso para a gente. O protetor solar ele vai ter que ter testes específicos que garantam que o FPS esteja dentro do que é especificado para a proteção UVB. Então, é UVB. Falando da proteção UVA, também a mesma coisa, só que para proteção UVA. Não dá para extrapolar isso. Bela, mas eu já escutei que a proteção UVA, também por regulamentação da Anvisa, precisa ser um terço da proteção UVB, no mínimo. Exatamente. Mas quando eu falo da UVA, eu estou falando da UVA. Quando eu falo da UVB, eu estou falando da UVB. Preste atenção nisso. Não é porque ela tem que ser no mínimo um terço que eu vou intercambiar as coisas. Acho que é assim que fala. Mas é importante que você entenda esse conceito. E a luz visível do sol dentro da proteção solar?
Quando eu falo dentro do protetor solar, da proteção da luz visível do sol, nós estamos falando de uma proteção que a gente ainda não tem regulamentação. Então, diferente do FPS, da proteção UVA, que em alguns países é chamado de PPD, da proteção UVA, nós, quando falamos de proteção contra a luz visível do sol, nós não temos um consenso, nós não temos uma regulamentação que diz para a gente o que seria essa proteção. Há um entendimento entre os especialistas, porque também a gente não, muita coisa a gente não sabe, de que a proteção contra a luz visível do sol possa ser feita se a gente impedir essa luz de passar. Gente, luz visível é espectro do arco-íris. Luz visível é que nos permite enxergar. Então, para eu proteger da luz visível do sol, eu poderia impedir essa luz de chegar, ou seja, causar uma sombra. Perceba que, para eu causar uma sombra, eu tenho que fazer reboco. Isso mesmo, usar aquele proteção de cobertura alta. Eu tenho que impedir essa luz de chegar sobre a pele. E nós sabemos que isso é feito com pigmentos de ferro que fazem com que essa luz não chegue. E nós sabemos que nós temos diferentes formas de se utilizar esse pigmento. Não vou entrar na química, vou entrar num conceito para você compreender que é completamente diferente você passar uma camuflagem, aqueles protetores que fazem camuflagem, de protetor fluidozinho, finizinho, que faz uma fina camada sobre a pele e que não protege de luz visível efetivamente. Bela, mas você está afirmando isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem aqui escrito no rótulo, proteção de luz visível. Muito bem. O rótulo cabe isso, porque não existe uma regulamentação que especifique que ele tem que provar o quanto de proteção de luz visível está sendo feita. E às vezes ele realmente protege de luz visível, se foi utilizado nos 2 miligramas por centímetro quadrado da pele. Nós efetivamente não utilizamos assim. Então a gente sabe que na prática é muito menos. E a ideia da pessoa que vai usar um protetor solar com cor fluidozinho, fininho, já é usar fininho, fluidozinho, não é usar grossa camada. Por quê? Porque a proteção solar com cor, né, o protetor solar com cor, ele geralmente ele não adapta muito bem a cor da nossa pele, não. Eu falo, um protetor solar com cor, o que o máximo que eu já vi, gente, de protetor solar com cor, são 8, 8, é isso mesmo, eu ia falar 6, mas eu já vi de 8, 8 tons. Maquiagem, gente, tem 50 tons. E a gente sabe que nós somos muito mais do que 50 tons de pele, né? Nós sabemos disso. Então, para usar reboco, camuflagem, difícil, tá? Difícil. Mas, enfim, a gente sabe que a luz visível, ela é sim capaz de causar, a luz visível do sol, capaz de causar uma hiperpigmentação da pele, então isso está muito ligado a, principalmente, o melasma, mas também na acne seria importante, porque a acne tem essa questão da possibilidade de lesões de hipercromia pós-inflamatória, mas aí, entenda o quê? Beleza, eu sei que ela pode me agredir, mas eu não sei muito bem como me proteger, eu não tenho regulamentação quanto a isso. E aí, é que são elas. O que a gente imagina é usar reboco seria bom, mas tem que ser reboco, impedir aquela luz de passar. Mas eu não tenho regulamentação quanto a isso. Então, eu tenho que orientar o meu paciente sobre isso. Olha, o que a gente fala, o que a gente vê é que pode sim piorar, em termos de estudo, é que pode sim piorar lesões de manchas, mas que a gente não tem uma regulamentação quanto à proteção. E que a gente acredita que, se eu impedir essa luz de chegar sobre a sua pele, ela vai estar protegida. Sendo assim, você, se for usar um protetor solar com cor, você deve usar grossa camada para camuflar o que está embaixo. Você faz isso com protetor solar? É possível você fazer isso? Tem gente que fala, sim, eu uso super grossa camada, eu gosto mesmo de camuflar. Show, tá certo. A maioria das pessoas não gostam, principalmente com protetor solar, porque fica uma cor esquisita. Homem, então, muito difícil. Mas, se fica uma cor esquisita e ela não usa grossa camada, então o melhor é usar um protetor sem cor, grossa camada, quando for expor ao sol, e por cima usar uma maquiagem se quiser. Aí, Bela, mas a cor da maquiagem vai fazer a mesma proteção da luz visível do sol? Sim, vai fazer a mesma proteção da luz visível do sol, se for a maquiagem, e você pode optar por isso, sem problema. Tem mais um ponto que é importante. Toda vez que eu tenho um protetor solar com cor e outro sem cor, sendo da mesma, né, linha, eu vou ter
quando eu coloco o couro ali dentro, inserção também de oleosidade. Então, eu vou acabar tendo um protetor um pouco mais pesado, um pouco mais espesso, o que leva instintivamente a pessoa a usar uma camada mais fina. Então, cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso. E eu vou falar mais uma coisa que é importante, que é o seguinte: o mais importante é aquilo que está grifado ali, quando a gente fala de protetor solar, que é o UVB e o UVA. Então, a proteção UVA e o FPS é o que faz a gente usar o protetor solar, é o que previne de câncer de pele, é o mais importante. E para eu garantir um FPS e uma proteção UVB adequada, que é aquilo que está no rótulo, eu devo usar uma grossa camada. E aí, se eu tiver um protetor que eu uso fininho, fluidozinho, porque ele tem couro ou porque ele não é uma textura adequada, eu vou acabar perdendo nisso. Então, muito mais importante do que ficar usando, porque isso aqui tem proteção com a luz visível, né? É usar aquele protetor quando for expor ao sol em grossa camada. O protetor solar, para que ele tenha ação, ele tem que estar sobre a pele. Também já pega isso aí. Bela, mas deixa eu falar uma coisa. Esse protetor solar, esse produto específico de proteção solar, ele também protege da luz visível porque ele tem ingredientes antioxidantes na formulação. Beleza? Beleza. Mas aí não é proteção da luz visível. Aí você está falando de uma ação antioxidante, que não é preventiva, que é antioxidante. Então, você está cuidando dos fatores ali oxidativos, né? Ou oxidantes ou pró-oxidantes. Muito bem. É interessante numa pessoa que expõe ao sol usar algum fator antioxidante? Sim, é importante. Mas eu vou te dizer, o protetor solar, por característica, ele deve ficar sobre a pele e não deve permear a pele. Porque se ele permear a pele, aí é um problema. Não se fala tanto de disruptor endócrino, que eu dosei os produtos, as substâncias do filtro solar no sangue e vi que tinha absorvido, então, eu não quero que absorva. Então, isso é uma característica importante. Eu não quero que o protetor solar seja absorvido. A indústria farmacêutica sabe disso, tá? E, no geral, os protetores, eles não são absorvidos. Ele não é para ser absorvido. Mas e o antioxidante? Eu não quero que ele permeie? Eu quero. Porque antioxidante sobre a pele não vai ter muita ação, não. Obviamente, gente, não é uma permeação dérmica, mas isso é assunto para outro vídeo nosso. Se vocês quiserem, comenta aqui. Comenta que a gente fala dos antioxidantes, a gente fala dessa ação, se eu quero que ele permeie, até onde ele permeie, porque a gente vê cada coisa na internet, como se o antioxidante lá no finalzinho da derme. Beleza. Vamos lá, maravilhoso o antioxidante, tá, gente? Nada contra o antioxidante, só estou falando para você, profissional, entender quando você está fazendo sua prescrição aquilo que você está prescrevendo. Então, falando novamente dessa ação de um antioxidante dentro de um protetor solar, não é uma boa. Pode ser que não faça efeito nenhum, mas então para que está ali encarecendo a fórmula? Tá? Então, eu quero uma ação antioxidante, eu vou colocar um antioxidante em outro produto antes do protetor solar, e o protetor solar eu vou usar depois. Não precisa eu ter antioxidante ali, e não me venha falar que esse antioxidante vai fazer uma proteção contra a ação da luz visível, porque não é efetivamente isso que acontece, tá bom? Obviamente, gente, você tem algumas características dentro de protetores que individualizam eles. Tem protetor, isso é uma coisa que vai proteger contra o UVA longo e o UVA curto. Isso é muito importante quando a gente fala de acne e de melasma. Por quê? Porque a proteção mesmo real que a gente espera da proteção UVA seria proteger de UVA longo e UVA curto. Mas isso também eu iria me estender demais, falando dos ingredientes que que protegem realmente de UVA longo e curto, mas é importante você se atentar que mais importante do que você passar um protetor solar super caro, é você orientar como que é para usar quando vai expor ao sol e usar grossa camada. Mas em se podendo, sim, a gente vai buscar um protetor solar que tenha uma cosmética boa e que faça uma proteção solar eficiente, FPS adequado, 30 mais, né? Acima de 30 tá bom, né? E aí para cima. E também que tenha uma proteção UVA adequada, sendo UVA longo e curto. E nós não temos regulamentação que obriga o cosmético a colocar no rótulo se ele protege de UVA longo e UVA curto. Então vamos lá, dando sequência. Qual protetor solar indicar então para a pele que tem acne? Entendido aquela parte, entendido de filtro visível. Agora nós vamos. Qual protetor solar eu vou indicar para um paciente que tem acne?
Um protetor solar que seja 30 mais. Pode ser 30? Pode ser 30. Por que eu dou preferência para produtos com FPS de 30? Porque, de uma maneira geral, tá? Eu não vou entrar em algumas especificidades aqui. Estou falando de uma maneira generalizando, dentro do mesmo produto. Se ele tiver FPS 30 e um FPS que é FPS 50, mesma linha de produtos, eu só inseri mais filtros ativos, né, ingredientes, desculpa, filtros solares ali dentro, você vai ter um protetor solar mais oleoso se ele tiver um FPS 50, ele vai ser mais pesado, porque inserir ingredientes, filtros solares dentro de um produto geralmente é incorporar também óleo, tá? Então isso é importante saber. E quando eu incorporo óleo, a tendência, principalmente da pele brasileira, é usar uma camadinha mais fina. É isso. Uma base que seja oil free ou textura mate ou não comedogênico, que geralmente são as bases que vão trazer uma cosmética boa para aquele produto, para aquela pele que tem acne, que geralmente é uma pele mais para mista, para oleosa. Nem sempre, mas geralmente é. Mas nessa questão da base, você vai respeitar aquilo que o seu paciente gosta. Bela, eu tenho a pele oleosa, mas eu gosto assim, daquele que é efeito glow, que eles falam, né? Efeito glow. Então, eu vou para um mais oleoso, tá? Preferência para filtros físicos, eu escuto isso muito, muito em redes sociais, na internet. Não tem isso, tá bom? Isso é mito, isso é mito. Atualmente, os filtros físicos eles são micronizados na maior parte das vezes. Quando não é micronizado, a textura do cosmético é péssima, fica branco, fica esquisito, fica textura ruim, e o paciente não usa no dia a dia, ou usa fluidozinho, fininho. Então, a gente usa os mais modernos, que são micronizados, e esses ingredientes, eles funcionam muito de forma muito parecida com o filtro químico. Então, não tem isso que tem que ser. Ai, Bela, mas eu aprendi que o filtro físico ele é mais. Ele causa menos irritação. Não é bem assim, tá bom? Nem sempre. Nem sempre. Mas, Bela, meu paciente gosta de filtro físico. Ótimo, nós temos excelentes produtos que têm só filtro físico. Beleza? Combinado? Que seja financeiramente viável. A nossa mão coça para passar um protetor solar que seja proteção contra o VA longo e curto, que tenha uma cosmética maravilhosa, que tenha cheiro de rosas, entre outras coisas. Mas cabe na caixinha de din-din do nosso paciente? Porque protetor solar não é artigo que você vai usar um mês só, é recorrente. Então, se não cabe, não desperdice o tempo dele e a caixinha de din-din dele num protetor solar caro. Gente, a gente tem protetor solar que custa R$ 2.000, R$ 3.000. Claro que eu estou exagerando aqui. Tem, tá? Claro que eu estou exagerando aqui. Mas, às vezes, vai fazer diferença para o nosso paciente se o protetor custa 120 ou 70. Então, atenção quanto a isso. Você tem que prescrever algo que seja viável financeiramente para o seu paciente. Senão, ele não vai aderir ao tratamento. Ou ele vai usar um mês e depois ele não tem condição de dar sequência. Não faz sentido algum. E quando a gente fala, então, da rotina, como é que vai ser? Se você trabalha em dica cosmético e você não coloca para o seu paciente as orientações no momento de usar, de como usar, de qual que é a rotina, tá errando. Perdendo paciente, tá perdendo paciente, tô te falando. Mas mais do que perder paciente, a questão não é perder paciente, eu sempre falo isso com os meus alunos. A questão não é perder paciente, a questão é você tirar daquele paciente a oportunidade de ser bem cuidado. Quando você perde um paciente, aquele paciente, ele perdeu uma oportunidade de cuidado com a saúde dele. Ele vai procurar outro profissional, ele vai se sentir frustrado, é ruim, é muito ruim para ele, sendo que você é um profissional que está preparado para atendê-lo, para trazer resposta a essa demanda dele. Mas às vezes o que falta é perder, que não é perder, é ganhar tempo
ali orientando aquele paciente. Então, atenção quanto a isso. Então, quando a gente fala de uma rotina do protetor solar para paciente com acne, primeira coisa é incentivar a proteção mecânica. O que que é proteção mecânica, gente? É evitar exposição solar desnecessária. Então, ele vai ficar mais na sombra, ele vai usar chapéu, ele vai usar viseira, vai colocar roupas de proteção solar. É isso, tá? Isso que é a proteção mecânica. A gente tem que incentivar isso no nosso paciente, principalmente quando ele está com lesões de acne ativa, que é aquela lesão ali, que é a espinha. A espinha, porque ele está com chance, ele está com a pele inflamada, ele está com chance de fazer hipercromia pós-inflamatória. Uso sempre quando for expor ao sol, em grossa camada. Eu falo muito isso. Protetor solar. Você vai usar sempre que você for expor ao sol, em grossa camada. E protetor solar só funciona quando ele está sobre a pele. Ele é como uma meia sobre a pele. E é como uma meia arrastão. Não é uma meia totalmente fechadinha. Quanto mais grossa a camada, mais fechado é. Quanto mais ele está sobre a minha pele, mais proteção eu tenho. Se eu passo protetor solar às 8 horas da manhã e eu vou me expor ao sol ao meio-dia, extremamente comum e frequente. Acordo de manhã, faço o meu skincare, passo um protetor solar, mesmo que seja em grossa camada, entro dentro do meu carro na garagem, paro dentro da garagem do meu prédio e ali eu fico dentro do meu prédio, ambiente fechado, preciso acender as luzes, senão nem enxergo direito. E ali eu fico só com a exposição à luz artificial. Eu não gastei aquele protetor solar. Então tá tudo bem. Meio-dia, na hora que eu vou almoçar, eu vou andar 15 minutos no sol, mas eu já passei meu protetor de manhã. E aí eu não vou reaplicar, porque eu já estava protegida, afinal de contas. Meu protetor, ele tem duração de 12 horas, isso é um outro detalhe, mas eu não vou me estender muito, senão vocês vão embora. Ele tem estabilidade, o filtro solar ali, os ingredientes, estão estáveis, ele tem uma estabilidade de 12 horas. No entanto, ele precisa estar sobre a sua pele para que ele te proteja. E a gente tem uma característica que a gente chama de arrastabilidade, que é quando você está com um produto na pele, a gente passa a mão, a gente arrasta, a gente encosta, a gente faz assim. E eu tirei esse produto do meu rosto. Isso todo mundo faz. Então, se você passou às 8, meio-dia, você não está com protetor efetivamente no seu rosto. E aí, bem, é aquela hora que você precisava. E naquela hora que você precisava, ou que o seu paciente precisava, você está sem o produto. E estando sem o produto, o que que acontece? Você não está protegido, mas na sua cabeça você está, e não está efetivamente. Então a gente aplica o produto antes de expor ao sol. Beleza? Beleza. E quando a gente fala do melasma, então, basicamente a mesma coisa. No entanto, eu fico muito mais naquela base que o paciente desejar. O paciente gosta de mais oleoso, eu vou passar uma base que tem aquela mais creme, né? Mais oleosa. Se o paciente gosta mais seco, eu vou usar mais seco. Uma coisa importante, um ponto aqui de atenção, atenção, é o seguinte: o protetor solar, por natureza, ele é mais oleoso, porque a maior parte dos filtros, embora a gente tenha um desenvolvimento muito grande de filtros solares, né, que são os ingredientes que protegem, a gente sabe que a maior parte deles, para ser inserido dentro do produto, ele precisa ter óleo. E por ele precisar de ter óleo, você vai ter um produto que geralmente ele já é mais pesado, ele já é oleoso, mesmo aqueles mate, mesmo aqueles oil free. Então, sempre o paciente vai falar: nossa, mas é oil free, mas pesa, né? Você vai sentir isso, e realmente é. Então, como ele é assim por característica, mesmo a pele seca, principalmente no nosso país, a gente gosta de uma textura mais seca, tá? É difícil ter uma boa aceitação daquele produto que é anti-idade, que é em creme, mais pesado. Mas, enfim, algumas pessoas gostam. Eu tenho a pele extremamente seca e eu prefiro usar um filtro solar que seja mate, que seja mais seco. Porque realmente os protetores que não são, eles pesam mais sobre a pele. E aí vem aquela questão, com cor ou não? Pensa aí. Pensa em todos os conceitos que eu te falei. Uma pergunta que o paciente faz muito é o seguinte: protetor solar com cor protege mais? Eu respondo: é um quiz de sim ou não? É um quiz de sim ou não. Sim, protege mais. Ponto. Posso colocar outras variáveis em jogo? Pode. Protege mais, desde que usado em grossa camada e que faça efetivamente aquela cobertura
alta na pele, então que camufle a sua pele. Aí sim, ele protege mais. Se você pegar um protetor solar com cor e um sem cor, da mesma linha, o mesmo FPS, a mesma proteção VA, e você usar a mesma quantidade, o Concor vai proteger mais. A grande questão é que geralmente a gente não utiliza a mesma quantidade, porque é involuntário. Por quê? Porque fica esquisita a pele. Como eu disse, não dá a cor exata da pele. Então tá estranho, não tá legal, tá uma cor estranha para a gente passar a mesma quantidade. E a tendência é que a gente passe um pouco a menos. Além disso, é mais pesado, não é só uma questão de coloração, é mais pesado. Então, involuntariamente, eu uso menos, e eu usando menos, eu perco em proteção o VB e o VA, que são as mais importantes. Então, aí eu não vou estar nem me protegendo efetivamente da luz visível do sol e nem vou estar me protegendo efetivamente do UVA e UVB. Então, deixa eu te falar uma coisa. Prefiro usar um incolor em grossa camada e, se quiser, use uma maquiagem por cima, do que usar um protetor com cor em fina camada. Eu estou explicando para você o que é isso, para você explicar para o seu paciente, porque a gente tem a nossa individualidade. E isso, quem trabalha com saúde sabe que deve sempre ser respeitada, porque se não for respeitada, bem, isso é imposto pelo seu paciente. Por quê? Porque ele tem a sua individualidade e aí ele não vai aderir ao seu tratamento. E você vai ficar pensando, poxa, por que não aderiu? Porque você não escutou ele. Ele vai te falar, não é você que vai escolher com cor ou sem cor para ele. Você vai explicar isso para ele. E aí ele vai olhar e vai falar assim: beleza, Bela, mas eu passo grossa camada. Eu passo a mesma camada e eu adoro alta cobertura. Show. Então, para você, é um protetor solar com cor em alta cobertura. Maravilha. Entendeu? É isso. Não é o melhor, é melhor para quem? Entendeu? Você tem que individualizar, senão você não tem a adesão do seu paciente. E eu financeiramente viável. Não esqueça disso. Você vai ficar com minha voz na cabeça. Não adianta você passar um produto caro. Protetor solar não é produto de tratamento. Você vai colocar isso na cabeça para você entender. Protetor solar é rotina, ele é sempre. Então, o protetor solar, ele não pode ser um valor que o paciente não tenha condição da recorrência de comprar. Não adianta nada isso. E aí ele tende também involuntariamente a usar menos. E aí você frustra ele, porque ele vai falar assim com você: não, eu quero que você me passe um mais caro agora, porque eu estou fazendo tratamento de acne mais intenso agora, e eu quero usar esse daí mais caro. Muito bem. Aí a gente prescreve um mais caro. E aí o que acontece? Ele gosta. Nem sempre o mais caro ele vai gostar mais, tá? E também esse é outro conceito que eu quero que você que trabalha com isso entenda. A precificação do cosmético, ela envolve vários fatores. Nem sempre o mais caro é melhor. Tampouco nem sempre o mais caro vai ser melhor para o seu paciente, como estou dizendo aqui. Neste caso não é, tá? Mas nem sempre o mais caro vai ser melhor em termos de cosmética. Esquece isso. Muito bem. Mas aí você passou um mais caro e ele gostou dele. E aí depois ele não tem condição de ficar recorrendo na compra. E aí ele se frustra, porque protetor solar tem que usar sempre. É diferente de um produto de tratamento. Um produto de tratamento que ele vai usar ali, então eu vou passar um clareador para o melasma, que é um pouco mais caro. Mas você vai usar 3 meses. Beleza, ele vai comprar um frasco. Aí ele pode colocar um dinheirinho a mais ali, investir naquilo. E tá tudo certo, depois você vai trocar para outro. Mas protetor solar não, gente, porque protetor solar eu falo que é igual, aí novamente a analogia do marido. Ô, gente, meu marido escutando isso. Olha só, é igual o marido. Você encontrou um que você gostou dele, tem textura agradável, cheiro bom, cabe na sua caixinha de din-din, fica com ele. Não vai namorar outro não, não vai ciscar em outro terreiro não, sabe por quê? Porque não vai dar certo. Então, encontrou um, gostou, deu certo, você usa grossa camada, fica com ele, cabe no seu bolso, fica com ele. Por isso que quando a gente prescreve, a gente já pensa no bolso do paciente. Porque se você não pensar no bolso do paciente, você pode ter certeza que ele mesmo vai pensar. E eu vou te contar mais uma coisa aqui. Toda vez que a gente faz uma prescrição para um paciente, ele entende, ele compreende que aquilo faz parte do tratamento. E na cabeça dele, ele coloca tudo numa mesma caixinha. A sua consulta, o seu procedimento e a sua prescrição. Sai tudo do mesma caixinha de din-din dele, entendeu? Então, se você coloca alguma coisa que não
coube na caixinha de din-din dele, ele vai entender que aquele tratamento com você não é para ele. E não é assim que a gente quer. Como eu disse, você, melhor profissional para cuidar daquele paciente. Às vezes o que falta é, ó, um bate-papo. Às vezes o que falta é você escutar o seu paciente e entender, fazer uma prescrição adequada, de acordo com a realidade do seu paciente. E como eu disse, né, por favor, que isso é importantíssimo, nem sempre o mais caro é o melhor. E aí você vai dizer a rotina de uso de protetor solar para quem tem melasma. Sempre incentivar a proteção mecânica, o uso sempre que for expor ao sol, em grossa camada, em todas as áreas fotoexpostas. Por quê? Porque realmente aquilo de se você pegar sol no seu pé e você tem melasma, o melasma pode pigmentar. A gente tem hormônios circulantes que favorecem essa hiperpigmentação. Então, se vai expor ao sol, vai tentar proteger a maior parte da sua estrutura de corpo exposta ao sol. Obviamente, se eu estou com roupa, a roupa protege mais, eu não vou precisar passar o protetor solar embaixo da roupa, tá? Lembrar de proteger do calor. E protetor solar não protege de calor. Eu já vi esse mico na internet. Pessoa falando, gente, meu melasma, isso aqui é no cabelo. Pior, profissional, piora muito com calor. O meu piora, tá, gente? E muitos pioram com calor. Então, vou te dar essa dica. Antes de você expor, secar o seu cabelo, é bom até que eles não editam e fazem meme eu falando isso. Então, antes de você secar o seu cabelo com o secador, não se esqueça de aplicar o protetor solar e proteger a sua pele. Agora eu quero saber quem está aí secando o cabelo no sol, porque deve ser extremamente desconfortável você secar seu cabelo com secador exposto ao sol, né? Eu imagino que deva ser. Graças a Deus, nunca passei por essa situação de precisar secar meu cabelo com secador e o sol na minha cabeça. Graças a Deus que não. Ai, Bela, para com isso, é muito brincalhona. Ou então vai até falar que eu sou chata, né? Tudo bem, mas me ofende. Vamos lá. Gente, seguinte, o melasma piora com calor, a maior parte dos melasmas são realmente reativos e eles vão agir ali, eles vão ter uma intensificação da pigmentação com calor, mas protetor solar não protege de calor, tá? É como você usar um colete à prova de bala para pular do avião. Não vai adiantar de nada, tá bom? Então, olha só, realmente a gente deve ter uma preocupação com calor para quem tem melasma, mas a forma de proteção é outra, né? É evitar o calor, é refrigerar a pele, né? Na verdade, tentar evitar esse calor. E o uso em ambientes fechados? Usa, não usa? Vou deixar em aberto e terminar aqui, não vou não, tá? Não vou não. Vamos lá, gente. O caso é o seguinte, a gente sabe que a incidência dos raios UVB e UVA em ambientes que não estão expostos ao sol mesmo, né, em ambientes fechados, fora do ambiente aberto, é muito baixa. Quando a gente fala do UVB, que é a proteção FPS, a gente sabe que o UVB nem atravessa vidro. Então, pode ser o vidro mais claro de todos. Uma estufa, ele não atravessa vidro, tá? Então, o UVB não se há de se dizer se está atrás de vidro. Mas, às vezes, não está atrás de vidro, né? Às vezes está com a janela aberta e está entrando ali uma radiação. O VA ultrapassa, tá, gente? O VA ultrapassa vidro. Mas então, estou falando de um VB e UVA que atravessou ali, que está dentro de casa, não que atravessou o vidro, né? Que está exposto fora atrás de um vidro, não está atrás do vidro, não. É muito baixo mesmo. Quando a gente fala para câncer de pele, é extremamente baixo. E aí, a gente pensa, poxa, mas mesmo baixo pode piorar a acne, mesmo baixo pode piorar o melasma? Pode, pode. E aí é uma decisão do paciente se ele vai usar ou não, tá? Porque a gente tem as coisas ruins de se usar o protetor solar. Primeiro, vai ter que aplicar, porque ele tira. Segundo, custa dinheiro. Segundo, fica melecado. Então, o que eu falo com o meu paciente? Olha, eu explico isso que eu expliquei para vocês. Entra. Se tiver atrás de vidro, você só vai ter o que falar de proteção UVA e talvez da luz visível também, né? Porque a luz visível do sol ilumina, né, o mundo. Então, aí, às vezes, tem que ser reboco. A gente não pensa em FPS, mas se você não está atrás de vidro, você pode pensar assim no FPS, na proteção VA e até na luz visível, grossa camada. Mas aí o que eu vou te dizer é o seguinte: tem que usar.
grossa camada, usar sempre. Faz sentido para você? Tem algumas pessoas que falam: "Faz, Bela", para mim faz. Beleza, vai usar. Não, Bela, para mim não faz. Para mim, Bela, eu tenho melasma, para mim não uso, tá? Não uso. Aí é uma outra questão que as pessoas falam: "Ah, e o nublado?". Nublado é diferente, tá, gente? Nublado em ambiente fechado, aí fala menos ainda. Mas nublado em ambiente também tem radiação UVA e UVB. A UVB às vezes vai ser um pouco bloqueada, mas ela não é totalmente bloqueada pelas nuvens. Vai depender da densidade da nuvem, e aí é outra questão, que é mais complicado ainda de quantificar para o paciente. Se está em ambiente aberto, mesmo nublado, deveria usar, tá? Menos do que quando não está nublado, sim, mas aí é uma questão de que a gente não sabe o quanto está passando em ambientes abertos, tá? É diferente de ambiente fechado. Entendeu o conceito? É assim que você vai falar com o seu paciente, tá? E as luzes de tela, então, Bela? As luzes de tela, esquece, esquece, esquece. O que a gente tem de evidência científica hoje, aí você vai olhar a data do vídeo aí, é o seguinte, que a gente deve se preocupar muito com a luz visível do sol. A luz visível do sol ilumina o mundo. As luzes de tela artificiais, aparentemente, a gente não tem como condená-las. Não faria tanto mal. Não usa protetor solar para a luz de tela. Não usa protetor solar para a luz de tela. Protetor solar à noite, de jeito nenhum. Isso não é polêmico. Está aí, está nos artigos, tá bom? Não é polêmico, pelo amor de Deus. Nem vou falar artigo, senão a gente fica muito em. Não é polêmico. Luz de tela, esquece. Luz visível do sol, preocupe-se. A orientação, então, aos pacientes, a exposição da sua pele ao sol poderá agravar e desencadear a sua doença, é assim que eu falo, a acne, o melasma. Priorize a proteção mecânica sempre, não seja inimigo do sol, o sol é vida, o sol favorece a nossa saúde mental, favorece também a nossa saúde óssea. Então, sol é importante para que a gente esteja bem, mas, obviamente, ele leva a exposição solar ao câncer de pele, então você vai sim viver, não vai virar vampiro, mas quando for expor ao sol, você vai procurar a proteção mecânica e também o uso de protetor solar de maneira consciente e da maneira adequada, grossa camada, sempre que for expor ao sol. É isso aí, eu quero que você me fale aqui embaixo nos comentários o que, que você quer que a gente fale mais. Quero que você polemize aqui embaixo. Eu e a Ana, você já sabe, a gente é super aberta a conversar, a trazer conhecimento novo, porque é assim que a gente enriquece o nosso conhecimento também, tá bom? A gente está aqui para compartilhar, mas para receber de você também, sem ofensas, sempre de maneira educada. Estou esperando o seu comentário. E se você gostou, você coloca assim um coração, você dá aqui uma amansada, uma estimulada no meu ego, me deixe feliz e fale aqui embaixo se você gostou ou não desse vídeo. Se não gostou, coloca o porquê também. E se gostou, coloca o coração e o porquê. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais.